Muito bom dia a todos. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada a homenagear o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, a Polícia Militar e os policiais mortos e baleados na Operação Contenção. A presente sessão foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional em atendimento ao requerimento número 19 de 2025, de minha autoria e do nosso presidente, senador Ciro Nogueira, aqui ao meu lado direito. Convido a todos, para imposição de respeito, entoarmos o hino nacional. Quero aqui já anunciar a nossa composição da mesa. Aqui ao meu lado, o senador Ciro Nogueira, a ilustre senadora Tereza Cristina, o deputado federal e secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, o meu governador, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e a vice-governadora do Distrito Federal, nossa ex-deputada federal, Celina Leão. Eu gostaria aqui agora, para que todos nós estivéssemos pedindo a todos vocês que nós fizéssemos um minuto de silêncio
para que todos ficássemos de pé, em respeito à honra e à memória dos policiais mortos na Operação Contenção. Anuncio aqui o senhor Cleiton Serafim Gonçalves, Éber Carvalho da Fonseca, Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho e Rodrigo Veloso Cabral. Por favor, minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Nesse momento, eu passo aqui a presidência da sessão ao ilustre senador e presidente progressistas e coautor dessa sessão, senador Ciro Nogueira. Meu bom dia a todos, um prazer enorme recebê-los aqui. Queria ressaltar aqui a presença do senhor secretário de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal, meu querido amigo Sandro Torres Avelar, o senhor secretário de Estado de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Vitor César Carvalho dos Santos, o senhor secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Marcelo Menezes Nogueira, o senhor secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, delegado Felipe Lobato Cury, o senhor delegado-geral de Polícia Civil do Distrito Federal, José Frederic de Carvalho, o senhor comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tenente-coronel Marcelo Corbage, o senhor tenente-coronel comandante do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal, Zairo Júnior Guimarães de Souza, senhor coordenador da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, delegado de Polícia Fabrício Oliveira, senhor prefeito do município de São Fidélis do Estado do Rio de Janeiro, José William, senhor vice-prefeito do município de Nilópolis do Estado do Rio de Janeiro, Álvaro da Cunha Ramos. Eu queria, de forma muito especial, saudar os familiares dos soldados falecidos, do senhor terceiro sargento do BOP do Estado do Rio de Janeiro, Elber Carvalho de Fonseca, a senhora Lindalva Araújo de Abreu, a sogra, senhora Jéssica Michele Araújo de Abreu, a viúva, senhora Zésia Santana de Silva Abreu, cunhada, senhor Anderson Araújo de Abreu, cunhado, e as crianças, de forma toda especial, Christian de Araújo Macedo e Sofia Araújo de Fonseca, que são os filhos. O senhor policial civil do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Veloso Cabral, estando presente a senhora Rosimar Corrêa da Costa, viúva, Lara Sofia Corrêa Cabral, filha, e os amigos da família, senhor Yuri William Souza Jesus e a senhora Natália Domingos dos Santos. Essa batida no CCJ, eu queria falar um pouquinho. Tá bom, pode deixar, já está inscrito aí. Tá bom. Excelentíssimos senhoras e senhores deputados, deputadas, excelentíssimos senhoras senadoras e senadores, junto com o meu querido e grande líder, deputado Luizinho, líder do meu partido progressista, eu assinei esse requerimento de realização dessa sessão solene
para reconhecer e enaltecer o valor de todos os envolvidos na Operação Contenção, ocorrida no dia 28 de outubro nos complexos de Penha e do Alemão, no estado do Rio de Janeiro. O combate à violência, senhor governador Cláudio Castro, é combate aos criminosos. E nós sabemos distinguir muito bem quem são eles e quem não são. Isso não significa aterrorizar comunidades nem periferias, nem os subúrbios, porque nós sabemos que o povo que vive nessas comunidades, mais de 90%, com certeza, no mínimo, é inocente, é trabalhador. Então, a guerra não é contra o povo. A guerra é contra aqueles que escravizam o povo, que aterrorizam o povo. Esse povo que é prisioneiro dessas facções. E nós temos que fazer é combater os inimigos do povo. O povo é o nosso aliado e nós protegemos o povo contra seus inimigos. Por isso, é necessário que o Congresso Nacional registre a coragem do governo do Estado do Rio de Janeiro, que faço aqui minha homenagem ao nosso querido governador Cláudio Castro. É necessário homenagear a bravura dos policiais civis e militares que arriscaram as suas vidas no combate às organizações criminosas e defesa da população. É necessária essa solenidade para que o Brasil jamais esqueça quem são os verdadeiros heróis. Sim, os brasileiros conheceram no dia 28 de outubro um tipo raro de pessoa. Heróis que não são os que vemos nos livros de história, não são aqueles que vemos nos filmes e nos cinemas, nem são de ficção, são heróis da vida real. E aqui eu me refiro a todos os agentes que participaram dessa operação, em especial aos comissários Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, conhecido como Máscara, ao policial civil Rodrigo Veloso Cabral, ao terceiro sargento do BOPE, Cleiton Serafim Gonçalves, e também ao terceiro sargento do BOPE, Heber Carvalho de Fonseca. Homens da lei que acordaram naquele dia 28 de outubro e foram trabalhar, mas nunca mais voltaram para suas casas. E eles cumpriram a missão mais sagrada que um ser humano pode ter em relação ao outro, que é oferecer a sua própria vida para proteger a sociedade. Esses 4 heróis hoje estão aqui representados pela família do sargento Heber e do policial Rodrigo. A viúva Jéssica e os filhos Christian e Sofia, a sogra do Elber, dona Lindalva, e aos cunhados Kézia e Anderson. Também aqui a filha do Rodrigo, a pequena Lara, de apenas 10 anos, e a viúva Rosimar e os amigos Natália e Yuri. A decisão do deputado Luizinho e eu que tomamos é deixar registrado o fato aqui nesta casa, que é a casa do povo, o povo que hoje vive como o povo do Complexo do Alemão, o povo da Penha, o povo de muitas comunidades do Brasil vítimas do terror, vítimas de uma forma de terrorismo institucionalizado pelas facções criminosas. Essas famílias perderam o marido, o pai, o filho. Nós estamos aqui para deixar eternizado aqui na Casa do Povo o nosso reconhecimento dos que fizeram o maior sacrifício de todos. E para dizer, em primeiro lugar, meus pêsames, os nossos pêsames, mas também, ao mesmo tempo, a nossa eterna gratidão, porque esses agentes são o melhor que o país pode ter de melhor, são heróis. E vocês terão este momento registrado pelo resto da sua vida. Isso, lógico, não vai trazer seus familiares de volta. Essa perca, imagino, é uma dor infinita. Mas este momento ficará guardado no coração de todos. E o registro dessas imagens, dessa sessão solene, para que seus descendentes possam ter a certeza e orgulho ao saber que os seus antepassados deles eram heróis. E este Congresso Nacional, em sessão conjunta da Câmara e do Senado, parou para homenagear e agradecer, lamentando a perca dos 4 policiais que foram assassinados por traficantes, fora da lei, pesadamente armados com fuzis e metralhadoras. Esses heróis não fugiram à luta. Eles entraram naquele campo de batalha naquele dia, correndo todos os riscos,
para nos libertar. Com certeza do dever cumprido, lutar até o último suspiro pelo que é certo, pelo bem contra o mal. Porque neste momento, infelizmente, vivemos uma inversão de valores, em que alguns se solidarizam mais com os assassinos fora das leis do que com os mortos que tombaram e assassinados pelos criminosos. Essa é a verdade que vivemos no nosso país. Há muitos que dizem que as vítimas são os que usam metralhadoras contrabandeadas, que traficam drogas, que aterrorizam as comunidades, levam pânico às cidades. Esses seriam as vítimas. E os 4 policiais que entraram ali e foram assassinados seriam os culpados. Os 4 policiais que são heróis, que lutaram por nós, que lutaram por uma sociedade melhor, que foram combater a violência, que foram lutar pela liberdade, liberdade do povo brasileiro. Sim, libertação, porque as facções criminosas são um câncer, que está transformando em metástase e está se espalhando de norte a sul, leste a oeste do nosso querido país. Essa sessão solene hoje é para deixar registrado na história que o bem vai vencer o mal, que o mal nunca será o bem e que os policiais que tombaram representaram o bem e por isso a sociedade brasileira de maneira quase unânime apoiou e apoia a operação do Complexo Alemão. Apoio e a coragem do nosso governador Cláudio Castro e das autoridades do Comando de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. E as senhoras viúvas, mães, familiares representam aqui a dor que todos nós sentimos quando vemos que o mal é capaz. Mas há em nós a esperança que, exemplo dos policiais Marcos Vinícius, o Máscara, o Rodrigo, o Cleito e o Heber, deixou uma semente plantada no fundo do coração do povo brasileiro. E esse exemplo jamais será esquecido, porque eles agora fazem parte da história a partir de hoje, fazem parte da história do Congresso Nacional. E como eu disse, o bem vai vencer o mal. O mal pode massacrar, pode ser cruel, mas o Brasil tem mais pessoas com a alma dos nossos 4 heróis vinculados ao bem do que ao mal que os atacou. Por isso, eu vejo na tristeza e no sofrimento das senhoras e das suas famílias um símbolo de sofrimento de todas as famílias que padecem da violência, com mais de 55 mil assassinatos feitos todos os anos por essas facções que controlam o crime e que controlam não porque falta dinheiro público, não porque falta equipamentos, o que falta é um guia com sensibilidade humana para liderar essa guerra contra facções criminosas no país. É isso que falta. Falta coragem, falta vontade, falta saber de que lado se está, porque só existe 2 lados. O lado das vítimas, que somos todos nós, e o lado do crime. O que vemos hoje no Brasil é que este país precisa de um líder que assuma, não com pedaços de papel, não com projetos de lei, não com declarações na TV ou com propagandas, mas que assuma um comandante que leve a paz no nosso país. E esse líder que vai unir os nossos governadores, prefeitos, nós podemos sim, com isso, vencer o crime organizado. E não apenas vencer o grande crime organizado, tendo que se asfixiar financeiramente, mas um crime territorial. Ele pode sim ser retirado de lá, mas não vai nunca ser retirado com flores. Enquanto não houver um líder que tenha a grandeza de enfrentar este problema, ele só vai aumentar. Nós teremos, infelizmente, mais soldados que irão tombar, mais famílias de soldados que perderão seus entes queridos, mais brasileiros aterrorizados pelo crime que não para de se espalhar. Enquanto não houver esse líder, em breve, talvez a gente acabe de perder o direito constitucional de ir e vir, que, aliás, já perdemos em várias partes do território brasileiro, em que isso está acontecendo na nossa rotina. Então, quero deixar aqui os meus agradecimentos aos familiares dos nossos 4 heróis hoje homenageados e dizer que essa homenagem não significa nada, mas nada perto da grandeza, da força e do exemplo deixado pelos policiais Marcos Vinícius, Rodrigo, Cleito e Heber. Eu quero assumir aqui um compromisso. Enquanto eu estiver na minha vida pública, onde eu estiver, eu vou lutar para que a violência deixe de ter espaço no nosso cotidiano. Todas as vezes
que eu me deparar com ocorrência que envolve violência, eu vou me lembrar de vocês. Eu vou me lembrar de vocês e dos nossos 4 heróis, porque nós não podemos ter que homenagear novamente esses heróis mortos. Nós queremos heróis vivos, queremos que os criminosos, estes sim, sejam punidos e neutralizados no nosso amado Brasil. Muito obrigado. Eu queria convidar o senador Isalci Lucas para fazer uso da sua palavra. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente e autor do requerimento dessa sessão, o senador Ciro Nogueira, agradecê-los por me dar a oportunidade de falar primeiro. Nós estamos em sabatina aqui na CCJ e também sou relator na CCT, mas eu não poderia deixar de estar aqui. Então, parabenizo pela iniciativa, cumprimento também o doutor Luizinho, também autor do requerimento dessa sessão, a nossa querida senadora Tereza Cristina, o deputado federal Guilherme Derrite e também o nosso querido governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a nossa querida vice-governadora do Distrito Federal, Serina Leão, demais autoridades, demais senadores e senadoras, convidados. Quando um policial cai em serviço, é o Estado que sangra, é a democracia que chora, é o povo que perde um guardião da paz. Hoje, homenageamos aqueles que, em nome da lei e da segurança de todos, faleceram no cumprimento da missão mais nobre que um servidor público pode ter, que é proteger a vida do próximo. Os policiais civis e militares que perderam a vida durante a Operação Contenção no Estado do Rio de Janeiro são símbolos dessa coragem que não se mede em palavras. São filhos e pais, irmãos e amigos que escolheram servir, mesmo sabendo que o caminho seria de riscos e sacrifícios. A Operação Contenção nasceu de uma necessidade urgente, reagir com firmeza à escalada do crime organizado que ameaça o Rio de Janeiro e avança silenciosamente sobre outras regiões do país, inclusive no nosso Distrito Federal. Foi uma ação planejada, legítima e necessária, fruto do trabalho conjunto das forças de segurança fluminenses que enfrentaram com técnica, disciplina e bravura um poder paralelo que tenta se impor pela violência e pelo medo. O resultado dessa operação foi expressivo. Líderes criminosos foram presos, redes desmanteladas e territórios libertados do domínio das facções. Mas, acima de qualquer número, o que se destacou foi o exemplo moral de quem defende a sociedade, mesmo diante do perigo. 4 policiais faleceram no exercício do dever, 13 ficaram feridos, e cada um deles merece hoje e sempre o respeito de toda a nação. O esforço desses heróis não foi em vão. O sacrifício deles reafirma um princípio que precisamos sempre repetir. O crime não pode ser mais forte que a lei. O medo não pode ser mais forte que a coragem. A omissão não pode ser mais forte que o dever. O Rio de Janeiro mostrou ao Brasil que é possível reagir, que o combate à criminalidade não se faz apenas com discursos, mas com ação, com inteligência e com coordenação entre as instituições. Que é possível proteger as comunidades, garantir a presença do Estado onde antes reinava o tráfico e inspirar outros estados, inclusive o Distrito Federal, a reforçarem suas políticas de segurança, antes que o crime organizado avance ainda mais pelo território nacional. Mas nada disso seria possível sem os homens e mulheres de farda, que todos os dias saem de suas casas sem saber se retornarão. São eles que transformam o ideal da segurança em realidade. São eles que sustentam com suor e coragem o pacto silencioso que permite à sociedade viver em paz. Por isso, essa homenagem não é apenas um ato simbólico, é um compromisso
Compromisso de valorizar a vida daqueles que protegem a vida, de apoiar as famílias enlutadas que agora carregam com dor e orgulho o nome de nossos heróis, de reconhecer que cada farda manchada de sangue é um lembrete do preço que se paga pela liberdade e pela ordem. O Brasil precisa olhar para os seus policiais com respeito e não com indiferença. Precisamos dar segurança para quem garante a nossa segurança. Nosso país precisa investir neles, confiar neles, protegê-los, porque sem segurança não há liberdade, sem ordem não há progresso e sem coragem não há futuro. Aos que deram a vida defendendo a lei e nossa proteção, a nossa eterna gratidão. Às famílias, nossa solidariedade cristã. E às forças de segurança do Rio de Janeiro e de todo o país, nosso mais profundo reconhecimento. Que o exemplo desses bravos policiais inspire nova era de união entre os entes federativos, para que o crime não avance, para que a lei vença, para que a vida prevaleça. Que Deus conforte os corações dos familiares e ilumine o caminho dos que continuam de pé em defesa do Brasil. Muito obrigado. Queria saudar a presença dos deputados Luiz Lima, Bebeto, Júlio Lopes, Ricardo Barros, Elmano Ferrer, Eros Biodini, Cláudio Cajado, Océsio Silva e Dr. Luiz Ovando. Convido para fazer uso da palavra a minha querida amiga e grande vice-governadora Celina Leão. Senhor presidente, inicialmente eu quero parabenizar o requerente dessa sessão, um amigo muito querido, o Luizinho, e Vossa Excelência, que é o meu presidente, e falar da importância desse gesto. O Luizinho é do Rio de Janeiro, a gente sabe, Luizinho, do seu empenho na segurança pública, na saúde, então quero lhe parabenizar pela homenagem. Quero cumprimentar aqui minha querida amiga, senadora Tereza Cristina, meu querido amigo também, deputado federal Derrite, querido governador Cláudio Castro. Peço desculpa pela minha voz, eu estou um pouco rouca. Senhoras e senhores, é com muito respeito hoje que eu participo dessa sessão solene em homenagem ao governo do Rio de Janeiro. A Polícia Civil, que estão aqui, a Polícia Militar, e com uma relevância muito especial aos policiais que perderam suas vidas e aqueles que ainda estão feridos aos cuidados, de saúde no Rio de Janeiro. Esse é um momento muito difícil, é um momento que muita gente quer falar muito, mas poucos conhecem segurança pública de verdade. E aí eu quero cumprimentar o Sandro, o meu secretário de Segurança Pública, policial federal, combativo, que tem feito de Brasília os melhores índices de polícia de segurança pública do Brasil. Obrigada, meu amigo querido. Nós vivemos um tempo muito desafiador, em que proteger a vida tornaram atos de coragem e amor ao próximo. É como se nós vivêssemos uma sociedade que está prisioneira e os bandidos soltos. Cada policial que sai de casa hoje para defender a sociedade, ele leva consigo um peso da responsabilidade e o risco da própria vida. E o temor depois de responder inúmeros processos. Quando um deles parte, não é apenas uma família que sofre, é o Brasil inteiro que se comove. E aí, Derrite, acho que você tem uma missão muito especial como relator, de tudo que está acontecendo e qual vai ser o nome desse crime, se é terrorismo, se não é, isso pouco importa. Importa realmente de apertar a pena para que esses bandidos não saiam nem em liberdade provisória, não tenham benefícios de saidinha, não tenham nenhum tipo de benefício. Essa guerra ideológica de falar se é terrorismo ou se não é, eu acho que o que a população do Brasil espera é um resultado finalíssimo disso. Qual vai ser a pena para isso? Qual vai ser a pena para esse tipo de crime? E eu acho que essa casa é o lugar adequado para se fazer esse tipo de debate. Quero ressaltar mais uma situação. Como as pessoas fizeram
uma fala, governador Cláudio Castro, que é mentirosa, colocando que os governadores, que nem participam desse debate, né, estão aí contrários, querendo tirar prerrogativas da Polícia Federal. Se não querem debater segurança pública com os governadores, não inventem fake news contra os governadores. Nem eu, nem Cláudio, nenhum governador está falando em tirar a prerrogativa de Polícia Federal. Nem o relator. É uma profunda, né, fake news. E, nesse momento também, como vice-governadora, como mãe, mulher, eu entendo profundamente o que significa a dor aqui dos familiares. Eu estive pessoalmente no Rio de Janeiro. Eu acho que em momentos difíceis como esse, né, levar um apoio institucional, humano, e reafirmando o compromisso da União dos Estados e o respeito a forças de segurança que enfrentam o crime com bravura e determinação. Nesse momento solene, eu quero expressar minha mais sincera solidariedade às famílias dos policiais que perderam a vida e dos que ficaram feridos. Nenhuma homenagem será capaz de preencher a ausência de cada um desses heróis. Mas essa casa reconhece a relevância e a referência do sacrifício de todos eles. Que o conforto de Deus alcance cada lar enlutado e a coragem desses homens e mulheres continue a inspirar o Brasil e a seguir acreditando no valor da honra, do dever e da fé. A Operação Contenção marcou um capítulo importante da história recente da segurança pública. Ela restabeleceu a ordem das comunidades dominadas pela criminalidade. Os números das pesquisas demonstram um apoio à operação e o sentimento da população brasileira de que a segurança pública é um tema principal do nosso debate. O governo do Distrito Federal, nós temos índices aí sobre a liderança do nosso governador Ibanez, nós temos seguido o mesmo caminho, estamos aí, né, na liderança de segurança pública no país, mas não significa que nós não vamos participar de todos os debates sobre esse tema no Brasil. Segurança é um ato coletivo, ele começa na prevenção, se fortalece na inteligência e se sustenta na valorização dos profissionais, se consolida na parceria entre governo federal, governos estaduais e o Distrito Federal. Quando nós trabalhamos juntos, construímos uma sociedade mais protegida, mais justa e mais confiante. Segurança pública é tema, sim, minha querida senadora Tereza Cristina, de mulheres. Nós precisamos, sim, de falar sobre segurança pública, que somos nós que perdemos nossos filhos, os nossos companheiros, somos nós que temos medo de sair às ruas sozinha por conta do crime. Então, é um tema, sim, que se dirá, talvez, uma preocupação maior ainda das mulheres. O Rio de Janeiro, ele é uma resistência, é um símbolo de resistência, de fé e de amor. O que nós fazemos aqui nessa data de hoje é reafirmar que nunca deixaremos sozinhos os que defendem a vida e a ordem pública. O Distrito Federal se solidariza com o povo fluminense, com as famílias enlutadas, com cada policial que com bravura veste sua farda. Esse também é um momento muito importante, onde que a classe política se para debater um tema que é tão fundamental de se debater. E aí eu quero cumprimentar aqui o meu presidente da Federação, Rueda, e falar que o papel, Rueda, dos partidos políticos nesse debate também é um papel importantíssimo, porque tudo sai de acordos nessa casa, então eu tenho certeza da importância do papel dos partidos políticos. E esse momento também é um momento importante sobre a sensibilidade das mulheres, o papel das mulheres na segurança pública e na política. A sensibilidade feminina não é sinônimo de fragilidade, mas de força. É ela que nos ensina a cuidar da vida e proteger o outro. É o ato maior de coragem. Mesmo no dia de luto, quero deixar uma mensagem aqui para vocês, Deus continua presente. É dele que vem a fé para recomeçar, reconstruir e seguir adiante. É dele que vem a força para realmente trazer a esses homens e mulheres, né, aí o espírito de mudança, para que a gente possa pegar deste momento e criarmos uma situação melhor para os brasileiros que esperam isso de nós. O alicerce dos corajosos é o amor e é o elo que mantém esse país de pé. Cuidar das pessoas é valorizar nossos heróis, proteger a vida, é seguir o caminho que escolhemos, lutar. E talvez seja o grande momento que esse Congresso Nacional precisa de visitar não só a lei, deputado Derride, que você é relator, mas, meu presidente Ciro Nogueira, o Pacto de São José, que fala sobre audiência de custódia, é uma lei que precisa de ser visitada. A lei de execuções penais é uma lei que precisa de ser visitada. Então, talvez seja um grande momento
para se pegar todas as legislações que estão tramitando aqui, para que os nossos policiais tenham a sensação, todos os dias, de dever cumprido. Esses dias para trás, meu presidente Ciro, nós tivemos aqui no Distrito Federal um homem que foi preso 4 vezes. O Sandro sabe disso. E é isso que a população do Brasil não tolera mais. Cuidar das pessoas, valorizar heróis e proteger a vida é o caminho que nós escolhemos trilhar. Que essa sessão nos inspire a seguir firmes, trabalhando por um Brasil mais seguro, mais justo e guiado por valores sólidos que sustentam a verdadeira paz. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Parabéns, meu amigo Cláudio Castro. Muito obrigado, governadora. Queria saudar aqui as presenças do meu querido e grande amigo, irmão Antônio Rueda, presidente da União Progressista, o ex-prefeito de Salvador, meu querido amigo também, ACM Neto, o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado estadual Marcelo Santos, sejam muito bem-vindos. Queria convidar agora a nossa querida e, para mim, melhor senadora desse país, senadora Tereza Cristina. Quando eu falo melhor senadora, eu incluo os homens também, viu, Tereza? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nessa manhã, essa manhã dessa solenidade tão importante, que é destinada a homenagear o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, a Polícia Civil e a Polícia Militar e, principalmente, homenagear os 4 policiais que nos deixaram fazendo um trabalho pela população do Rio de Janeiro e aqui homenagear as suas famílias, dar aí as minhas condolências, a minha solidariedade a todos vocês. Senhor presidente, meu querido senador Ciro Nogueira, meus colegas deputados, senadores, governador, convidados, fazer também uma saudação aqui ao deputado federal, querido líder do nosso Partido Progressistas, doutor Luizinho, que é o proponente dessa sessão solene, o deputado federal, já estou profetizando aqui, Guilherme Derrite, e a nossa vice-governadora, minha querida amiga Celina Leão, que fez essa fala aqui contundente e emocionante. Eu gostaria de fazer uma rápida fala sobre o tema que temos aqui agora para falar, que é um tema urgente para o Brasil, governador Cláudio Castro, que é a segurança pública. O crime organizado se fortalece à medida em que o Estado se enfraquece. O que estamos testemunhando no Brasil, do Rio de Janeiro às nossas fronteiras, é o resultado direto da omissão e da ausência de uma estratégia nacional. Na tríplice fronteira amazônica, a fiscalização hoje é praticamente impossível. Temos apenas um soldado do Exército para cada 72 quilômetros quadrados. Não podemos mais aceitar que as facções criminosas ditem as regras no nosso país, controlem territórios e transformem o país em uma plataforma global para o tráfico de drogas e armas. Os números que temos hoje comprovam a gravidade da situação. E nós estamos aqui falando hoje do Rio de Janeiro, mas isso está acontecendo em muitos outros estados da nossa federação. O primeiro comando da capital, que há 2 décadas era uma organização restrita a São Paulo, com 5.000 criminosos, hoje opera como uma máfia transnacional, com cerca de 40.000 membros em pelo menos 28 países. O Comando Vermelho, armado até com bombas e drones, como vimos recentemente no Rio de Janeiro, na Operação Contenção, expandiu sua presença para quase todos os estados brasileiros,
áreas carentes do Rio no nosso maior cartão postal para o exterior. Transformaram-se em fortalezas destinadas ao treinamento de guerra para traficantes de todo o país, algo que tem sim de ser confrontado pelas forças de segurança. Juntas, essas duas organizações movimentam mais de 140 bilhões de reais por ano. Não estamos falando de gangues, estamos falando de corporações, deputado Derrite, corporações criminosas que faturam mais que muitas empresas legítimas e que já se infiltraram no poder público, participando até de licitações. Todos sabemos que o crime não respeita fronteiras estaduais. A solução passa por inteligência apurada, fiscalização eficaz nas fronteiras e um combate coordenado e implacável à lavagem de dinheiro. A resposta não está na criação de mais estruturas, mas na gestão competente e coordenada, ação que o governo federal tem o dever de participar, apoiar principalmente e destinar recursos aos estados, sem esquecer da integração com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Hoje, a ausência do governo federal é sentida em todo o território nacional. Pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros acredita que o governo federal não tem ajudado os estados no combate do crime organizado. Realmente não vimos isso ocorrer nos últimos 3 anos. Por quê? Porque é mais fácil dizer que a violência e a escalada dos crimes urbanos, que apavoram os cidadãos sem distinção de classe social, são problemas estaduais? Foi muito confortável para esse governo lavar as mãos e se dedicar a incrementar seus projetos assistenciais. Só que agora, às vésperas das eleições, o problema da insegurança pública ficou grande demais e, finalmente, passou a incomodar e merecer alguma atenção do Poder Central. O caso do meu estado, por exemplo, governador Cláudio Castro, Mato Grosso do Sul, que faz divisa com o Paraguai e a Bolívia, é um exemplo claro e doloroso. O crime avança pelas rotas internacionais do tráfico entre nosso país e a União chega sempre atrasada, muito depois, muitas vezes apenas para contar os prejuízos e as vidas perdidas. Proteger nossas fronteiras do tráfico de drogas, armas e do contrabando é competência federal. Não há dúvida quanto a isso. Monitorar e patrulhar as fronteiras é uma questão de soberania e algo urgente para garantir a paz das famílias brasileiras. Entretanto, enfrentar o crime organizado não é, portanto, uma bandeira de um governo ou de um partido, meu querido senador Ciro. É um dever do Estado. O Brasil precisa assumir essa responsabilidade com estratégia e coragem e nunca desistir de promover o desenvolvimento e as oportunidades para os moradores das áreas mais vulneráveis, hoje grandes vítimas da violência urbana. A solução existe e ela exige um compromisso sério e imediato. E é por isso que estamos aqui reunidos hoje e é por isso também que, cumprindo seu papel, o Congresso votará em breve uma nova legislação para as facções. Deputado Derrite, parabéns pelo seu trabalho incessante do diálogo, de ouvir a todos, para fazer a melhor legislação. Essa legislação não é desse governo, essa legislação é do Estado brasileiro e ela tem que durar muito, por isso ela tem que ser uma boa lei. E eu tenho certeza que o senhor está se debruçando para fazer a melhor lei possível para o nosso país. Mais que nunca, precisamos de união, porque o inimigo comum a todos os brasileiros e brasileiras de bem é o crime organizado. E ele não pode vencer, como alguns já disseram aqui. O bem tem que vencer o mal. As vidas dos que sofreram e tombaram no cumprimento do dever não podem ser em vão. Eu quero aqui, mais uma vez, falar o nome dos nossos heróis que tombaram em serviço, os policiais Cleiton Serafim Gonçalves, Éber Carvalho da Fonseca, Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho e Rodrigo Veloso Cabral.
vocês vão ficar marcados para sempre como heróis dessa batalha contra o crime organizado, contra as facções e contra o povo brasileiro. Em nome deles e de suas famílias, eu tenho certeza que o bem vai prevalecer em nosso país. Muito obrigada. Muito bem, senadora Tereza. Convido agora meu querido e grande amigo, deputado federal Guilherme Derrite, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Quero cumprimentar todas as autoridades já mencionadas aqui na mesa, parabenizar tanto o líder Luizinho quanto o senador Ciro Nogueira por essa iniciativa de propor uma homenagem, principalmente aos heróis, e eu falei e vou continuar falando, governador Cláudio Castro, que o policial no Brasil, vocês policiais que usam distintivo, que vestem uma farda, doutor Sandro Avelar, vocês são heróis no Brasil, exceto os policiais do Rio de Janeiro. Os policiais do Rio de Janeiro são super-heróis, que enfrentam uma realidade única, um enfrentamento que nem na guerra do Iraque tem a quantidade de feridos e mortos, e a gente vê muitas vezes a canalice daqueles que levam a informação para a população, que vem, no primeiro momento, os policiais mataram. Certo dia, em São Paulo, uma colega jornalista, que eu respeito muito, respeito a imprensa, que fique registrado aqui, o meu respeito à liberdade de expressão à imprensa. Secretário, eu estava secretário, estou deputado hoje com muito orgulho. Os policiais na Operação Escudo, na Operação Verão, foram acusados porque mataram não sei quantas pessoas. Falei, me mataram não. Os policiais são heróis, que arriscam as suas vidas e que usam aquilo que a legislação os garante, que é fraca a legislação, para defender a sociedade e se defender. Então, consignar aqui o meu respeito, senador Ciro e doutor Luizinho, deputado federal, porque aqui, nessa casa, no Senado Federal, e mais do que isso no Congresso, porque é uma sessão conjunta, a homenagem a esses super-heróis, ao Marcos Vinícius Cardoso Carvalho, ao Rodrigo Veloso Cabral, ao sargento Cleiton Serafim Gonçalves e ao sargento Heber Carvalho da Fonseca, e o meu respeito aos familiares que estão aqui. O nosso compromisso com vocês não é proselitismo político, até porque eu estou há 23 anos trabalhando na segurança pública. Com 18 anos de idade eu passei no vestibular para ingressar na Academia Militar do Barro Branco em São Paulo, e eu dedico a minha vida a essa causa. Não é uma bandeira política, é um projeto de vida, é o idealismo, é o que me move. Primeiro a força de Deus, do nosso Senhor, para entregar para a sociedade o mínimo de segurança jurídica para que os policiais possam trabalhar. E aí, entrando nesse projeto que está sendo amplamente discutido, esse projeto que nós intitulamos aqui do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, porque essa operação contenção, o governador Cláudio Castro está nesse contexto, no bojo dessa grande entrega que a gente pode fazer para a população brasileira. Porque alguns fatos aconteceram. Primeiro, lamentavelmente, o presidente da República classificou os traficantes como vítimas. Foi ele que falou, não fui eu. E eu até estou tendo que me controlar politicamente aqui, porque senão isso pode até atrapalhar o andamento do projeto, que pode inclusive ser pautado hoje. Na sequência, eu havia sido designado para voltar para a Câmara para relatar um projeto antiterrorismo, do deputado Danilo Forte. E às pressas o governo federal enviou um projeto intitulado Antifacção. O presidente Hugo Mota me designou para relatar esse projeto, para juntar o que havia de bom entre os dois e entregar para o Brasil um novo marco legal. Foi difícil achar o que tinha de bom no projeto do governo federal, porque eles propuseram, o deputado Luiz Lima, redução de pena para indivíduo pertencente à organização criminosa. Aí me acusaram de estar sendo um deputado que estava sendo designado por ideologia, como se eu não tivesse 23 anos trabalhando em segurança pública, não fosse formado em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional e terminando meu mestrado. Eles ignoram isso, doutor Felipe Cury.
secretário Vitor, grande secretário Vitor, do Rio de Janeiro, de Segurança Pública. O nosso texto alterou esse pressuposto de redução de pena, óbvio, e nós estamos entregando penas duras que levam de no mínimo 20, podendo chegar a 40 anos, com aumento de 2/3, se os crimes forem cometidos contra agentes de segurança pública. Em homenagem ao Sargento Weber, ao Sargento Cleiton, ao Rodrigo Veloso Cabral e ao Marcos Vinícius. E mais do que imputar uma pena que pode chegar a 60 anos de prisão, eles terão que cumprir 85% da pena em regime fechado. Esse é o paradigma que muda a segurança pública do país. Ninguém aguenta mais, como a governadora Celina falou aqui, prender o mesmo criminoso 4, 5, 30 vezes, senador Ciro, pelo crime de roubo, como nós prendemos em São Paulo. Um indivíduo com um fuzil e 2.000 munições. 30 vezes preso pelo crime de roubo. Então, que nós vamos entregar de forma técnica para apreciação do plenário da Câmara, acabando com essa mentira, essa narrativa mentirosa, com essa falácia de que o relator estava tirando o prerrogativo ao poder da Polícia Federal. Mentira! Polícia Federal é uma grande instituição, tem o meu respeito. É a nossa parceira em São Paulo no combate ao crime organizado, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO. Agora, sabe por que o governo federal e alguns políticos estão dizendo isso? Porque eles não conseguem debater o texto comigo. Que o texto deles reduzia a pena, o meu aumenta a pena. O meu coloca o líder de organização criminosa, secretário Vitor, cumprindo pena direto no sistema penitenciário federal, por força de lei. Ele não vai ter direito à visita íntima. Familiar de preso não vai ter direito ao auxílio reclusão. A comunicação do preso vai ser gravada, inclusive no parlatório, para desarticular as lideranças do crime organizado. Inclusive, alterando um dispositivo, que eu recebi uma sugestão ontem, provavelmente vai ser uma emenda também, alterando a questão da audiência de custódia. Ou seja, o meu parecer sempre foi uma linha de partida, senador Ciro, não uma linha de chegada. E até a apreciação do plenário, estou 100% disposto a discutir com quem quer que seja, membros das instituições, com os verdadeiros especialistas de segurança pública que estão sentados aqui na minha frente, e com aqueles que nós temos que proteger, que são os familiares dos heróis, dos super-heróis do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Ceará, que entregam as suas vidas. É a única profissão no mundo, deputado Maurício Neves, que esses heróis, quando ingressam na instituição, fazem um juramento perante a bandeira nacional, de entregar e sacrificar a sua própria vida em defesa da população. O Estado brasileiro não pode admitir uma proposta que venha para esse Congresso com redução de pena de criminosos. Aí só resta a narrativa da gloriosa Polícia Federal, secretário Vitor, da qual o senhor pertence. Eu não gosto de falar que pertenceu, o senhor sempre vai ser um policial federal. Essa narrativa fraca, porque debater o texto comigo, eles não conseguem. E o nosso projeto é duro. Nosso projeto entrega para o Brasil um novo marco legal do combate ao crime organizado. E nós vamos fazer de tudo para que ele seja aprovado, tirando as falsas narrativas políticas que estão poluindo o debate, deputado Luizinho, mas principalmente pensando sempre nessas famílias. Não é na minha família, é na família dos policiais, das centenas de milhares de policiais do Brasil, e eu sei o que é isso. 18 anos no serviço ativo na Polícia Militar. É o momento mais duro. E eu vi, coronel, o senhor entregando a bandeira nacional para o familiar. Para muitos isso aqui é um pedaço de pano. As pessoas não sabem qual é o peso de entregar uma bandeira nacional para uma menina de 10 anos. Eu sei, o senhor sabe. A gente tem que lutar por eles. Eles não podem ser esquecidos nunca. Deus abençoe a todos. Muito bem, deputado Derride. Sua emoção é a nossa emoção. Queria também saudar a presença do deputado Altineu, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Alan Garcês e o deputado Hélio Lopes. E o deputado Vicentinho, que acabou de estar aqui na mesa conosco. Queria saudar agora aquele, para mim, que é responsável por trazer a maior preocupação do povo brasileiro ao debate
E receba aqui a minha homenagem pela sua coragem, governador. O Brasil é um antes e depois dessa sua ação que o senhor coordenou, lógico, junto com as forças policiais. E tenha certeza que esse país jamais esquecerá esse seu gesto de coragem. Com a palavra, o governador Cláudio Castro. Muito bom dia, senhoras e senhores. Bom dia a todos. Primeiramente, queria cumprimentar os familiares dos nossos 4 heróis, nossos 4 guerreiros que foram tombados, infelizmente, as únicas vítimas naquele dia, e também dos nossos que, infelizmente, saíram feridos. Alguns, felizmente, já estão em casa. Outros que eu tive a oportunidade de visitá-los ainda estão se recuperando. E, sinceramente, qualquer homenagem no dia de hoje, eu declino e transfiro para eles, presidente Ciro, porque são esses homens e mulheres, esses policiais que estão na linha de frente, eles que certamente são dignos de todas as homenagens. E eu queria uma salva de palmas para as famílias deles, que hoje choram a saudade de seu ente que não está aqui. Cumprimentar meu querido amigo, senador e presidente do Republicanos, Ciro Nogueira, a melhor senadora do Brasil, Tereza Cristina, minha professora, minha amiga Celina Leão. Queria comentar, através do doutor Luizinho, do Altineu, do Hélio, do Luiz Lima, do Júlio Lopes, toda a nossa bancada do Rio de Janeiro. Queria cumprimentar o Guilherme Derrite, grande amigo, secretário, deputado e secretário licenciado de Segurança de São Paulo. Queria cumprimentar um irmão de vida, e através dele eu cumprimento todos os outros deputados do país. Deputado federal por Minas Gerais, Eros Biondini. Obrigado, Eros. Queria cumprimentar o Sandro Avelar, nosso secretário de Segurança Pública. Queria cumprimentar meus secretários presentes hoje aqui, delegado federal Vitor Santos, secretário de Segurança Pública, secretário Coronel PM Menezes, secretário de Polícia Militar, secretário e delegado Felipe Cury, secretário de Estado de Polícia Civil, secretário de Turismo, deputado Gustavo Tutuca, nosso deputado Carlinhos BNH, policial militar e deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Cumprimentar 2 amigos e irmãos que a política me deu, o Antônio de Rueda e o ACM Neto, representando o querido União Brasil. Representando os nossos prefeitos do Rio de Janeiro que estão aqui, o Dudu Reina, prefeito da nossa querida capital da Baixada, Nova Iguaçu. Felipe Michel, meu vereador, foi meu colega e amigo, companheiro. Queria cumprimentar o Tenente Coronel Corbage, comandante do BOP, e o delegado Fabrício, comandante do CORE. E, mais uma vez, todos os senadores e senadoras dessa casa, através do senador do meu partido, SAFE, e todos os policiais militares, civis, penais, bombeiros militares, assessores e imprensa que estão nesse dia de uma homenagem justa, mas triste, homenagem, Luizinho, que damos a esses nossos policiais que tombaram defendendo a sua pátria, defendendo o seu Estado. Dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que o que vivemos hoje é fruto de um debate que eu venho tentando travar há quase 2 anos. Há quase 2 anos eu venho falando, Derrite, que a segurança pública é a principal pauta do Brasil. Até um pouco antes das pesquisas de opinião começarem a falar isso, nós já falávamos
o quanto a transversalidade da pauta da segurança pública é fundamental para um país que quer crescer e se desenvolver. O quanto o domínio econômico, bélico, territorial, e que me perdoem aqueles, e sem me meter no projeto, facção é algo dos anos de 2000, 2001, 2002. Naquela época a gente podia falar em facção de hit. Talvez nos anos 80, 90, a gente pudesse falar em quadrilha, pudesse falar em facção. Doa quem doer, são organizações narcoterroristas, nacionais e transnacionais, que provocam o terror a homens e mulheres, pais e mães, trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo os mais pobres e mais vulneráveis. Sobretudo, os que não têm condição de andar num veículo blindado ou morar num condomínio protegido por uma segurança privada. Aqueles que têm que mandar os seus filhos, não com motorista para a escola, mas deixar que os seus filhos vão de transporte público, vão andando para a escola. Esses sim, esses que agora 90% se declarou favorável à operação, esses são as vítimas diárias do terror. Esses são as vítimas diárias do verdadeiro estado de coisas inconstitucionais. Vivemos nos últimos 5 anos, Ciro, quase 6, uma DPF proposta pelo Partido Socialista Brasileiro. Tem que ser dito quem propôs a DPF. Uma DPF que jogava na polícia a culpa por homicídios. Era mais ou menos como num filme de ação ou de bang-bang, dissesse que o herói era o criminoso. Eles acham que vivem num filme de Robin Hood. E essa não é a vida das pessoas. Essa não é a vida como ela é. O herói é o trabalhador. O herói é o policial. Eles quiseram, com essa DPF, Ciro, julgar que o que matava era o remédio e não a doença. É mais fácil tratar o remédio, porque o remédio você libera, você proíbe, você coloca a dose, a doença não. A doença se torna incontrolável, senhoras e senhores, se o remédio não for a dose certa. Dizem que a diferença do remédio para o veneno é a dose, doutor Luizinho. E, infelizmente, partidos de esquerda quiseram julgar a doença do Rio de Janeiro pelo remédio que lá estava sendo operado. O que se viu, e não sou eu que digo isso, é o relatório do Conselho Nacional de Justiça de 2023. Diz que desde 2019, a organização narcoterrorista que mais cresceu foi o Comando Vermelho. Não sou eu que digo isso, senador Seif, é o relatório do Conselho Nacional de Justiça do Brasil. Para nós do Rio de Janeiro, parece claro, Felipe, Menezes, Vitor, porque nós vimos o crescimento de barricadas, nós vimos a chegada desenfreada de armas, nós vimos cadeias produtivas inteiras dominadas pelo crime organizado. E que bom que pelo menos uma dessas cadeias agora tem sido investigadas com a carbono oculto, que parece que é a solução do Brasil.
não parece, Derrite, ser mais uma das cadeias utilizadas por eles. Assim como a internet, assim como é o gás, assim como é o transporte alternativo e diversas outras, que tem que ser, Tereza Cristina, igualmente combatido na sua terra o garimpo ilegal, o desmatamento ilegal, todos têm o braço dessas organizações narcoterroristas. Lavam bilhões de reais, senhoras e senhores, bilhões de reais. Não são milhões, são bilhões de reais. Segundo uma grande emissora, só o PCC, em 2 anos, Tereza Cristina, lavou 32 bilhões de reais. E se lavou, é porque o faturamento é muito maior. E aí uma coincidência. Se são 32 bilhões em 2 anos, Júlio Lopes, são 16 bilhões por ano. E uma curiosidade, é exatamente o valor de toda a segurança pública do Rio de Janeiro no ano, senadora Tereza. O valor lavado em 1 ano é o valor de toda a segurança pública do Rio de Janeiro também em um ano. Ou nós abrimos os nossos olhos de verdade para o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema está muito longe de ser facção criminosa. Uma pequena reflexão, Luizinho. E sem dizer o nome, vocês vão poder dizer em vossos corações. Domínio territorial. Nestes locais, utilização de armas de guerra. Nesses locais, impedimento de ir e vir por barricadas. Nesses locais, legislação própria, tribunal próprio, punição própria. Acho que ninguém tem dúvida do que isso significa. Se isso fosse fora do Brasil, isso teria só um nome. Mas, infelizmente, aqui, por acharem que os Estados Unidos irão invadir o Brasil, eu não me recordo, nos últimos anos, um país de dimensões, senador Marcos Duval, com uma democracia estabelecida, com instituições fortes, ter sido invadido. Eu não me recordo. Mas, para defender bandido, até isso vale. Mas eu, sinceramente, senhoras e senhores, eu ainda sou um otimista. Precisou de uma grande operação. Precisou da vida de 4 guerreiros e do sangue de outros 9 feridos. Mas o Brasil acordou, Ciro. O Brasil acordou. O Brasil percebeu que há um lado claro. E aí eu vou fazer um elogio aqui, fazer um elogio aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que deram uma decisão. A ação da DPF é terrível, mas a decisão é fantástica. A decisão é sim um farol para a segurança pública. A decisão fala em integração, em retomada territorial, em financiamento, em divisão de responsabilidade. E essa talvez, ainda que não seja simples, seja uma receita de sucesso. O Rio de Janeiro, senhoras e senhores, e olha esse dado que eu vou dar aqui, para que entendamos o tamanho do desafio. Só no ano passado, foram apreendidas nas ruas do Rio de Janeiro, Ciro Nogueira, 732 fuzis, armas de guerra. E eu reitero o meu desafio. Pegue um fuzil, tire ele da bolsa
em Paris, em Londres, em Nova York, em Budapeste, aonde você quiser, e conte os segundos que a pessoa ficará viva, porque não chegará a 1 minuto. Eu duvido que em qualquer democracia consolidada, alguém portando fuzil, andando, fique vivo por mais de 30 segundos. Mas voltando, Ciro, o segundo colocado do Brasil foi a Semineto, a Bahia, com 78 fuzis. O primeiro colocado com 732 e o segundo colocado com 78. Só nessa operação foram apreendidos mais fuzis do que o segundo colocado no Brasil no ano de 2024 inteiro. Mais de 40% dos que ou presos ou neutralizados aquele dia eram de outros estados. Não eram do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, a pergunta que eu vou deixar no ar é, Derrite, até que ponto o que estamos vivendo hoje é um problema de segurança pública? Temos que remeter a 1988. Ali era outra criminalidade. Ali tinha os bolsões de pobreza. Ali tinham as quadrilhas especializadas. Naquela época era razoável. Tudo que for territorial, o Estado cuida. Tudo que for financeiro ou extraterritorial, a União cuida. Era razoável. Em 2025, senhoras e senhores, todos os crimes acontecem juntos. A lavagem de dinheiro está acontecendo pelo celular ou pelo computador lá dentro da comunidade. Não tem mais sacola de dinheiro. Esse dinheiro é lavado e transferido por dentro do sistema financeiro nacional. E é o mesmo dinheiro que financiará a compra de armas de guerra, que financiará jovens meninos e meninas que, a partir dos 16 anos, ganham um salário entre 500 e 2 mil reais por semana para empunharem uma arma. Não é problema de oportunidade, Luiz Lima. É um problema de aliciamento. E o aliciamento se vem por um poderio financeiro e bélico, por um status na comunidade. Vamos parar de demagogia, senhoras e senhores. Segurança pública não pode ser levada, tocada por um viés demagógico. Aquele pai que, quando a sua filha com 16, 17 anos começa a aflorar e o traficante escolhe ela para ser sua namorada temporária, até que devolva grávida o dia que não quer mais usá-la. Aquele pai que, ao seu filho ganhar o porte físico, tem medo do menino andar para não ser aliciado. Derrite. Essa é a realidade. O que se gasta de dinheiro público em programas sociais é uma enormidade. E não me pergunte, não. Pergunta para os prefeitos o que se gasta. Não confie no que nós estamos falando, não. Vamos olhar os painéis de transparência. É uma enormidade de dinheiro gasto. Todas as comunidades têm escola, todas têm projeto esportivo, todas têm projetos culturais, Derrite. Eu estava com o Tarcísio, ele me contando o programa de capacitação e empregabilidade que a primeira-dama de São Paulo está tocando, das carretas da capacitação. Não é falta de oportunidade, senhoras e senhores. É demagogia. É a mais triste e perversa demagogia. Mas o gigante se levantou, Ciro. E eu peço perdão por ter demorado. Espiridião, querido. O gigante acordou. O Brasil acordou. As pessoas de bem acordaram.
O Brasil não vai mais aceitar o julgo de organizações narcoterroristas. Se não pudermos chamá-las assim, paciência. Não tenho dúvida que o deputado Derrite, como especialista na causa, achará um bom termo para que nós possamos classificar e combater. Nós precisamos de instrumentos. E só o Parlamento brasileiro pode dar aos estados, aos operadores da segurança pública, a verdadeira segurança. Para encerrar, um dado, e eu deixo aqui ele como minha última fala, eu ouvi a Celina falando de um criminoso que teve 4 passagens pela polícia. Tivemos recentemente uma delegacia alvejada por criminosos. E aquele criminoso que alvejou a delegacia tinha 166 passagens pela polícia. Um excelente dia a todos. Muito obrigado. Parabéns ao governador Cláudio Castro por suas palavras. Deputado Luizinho, você pode reassumir aqui a presidência enquanto eu vou votar ali na CCJ? Convido para... Está aberto? Convido para fazer uso da palavra por 5 minutos o senador Marcos Duval. Bom dia a todos. Agradecer ao presidente pela iniciativa, todas as autoridades que estão na mesa. Eu gostaria de passar, porque todo o ambiente, durante 30 anos da minha vida, eu convivi com os policiais no Brasil e ao redor do mundo. E a particularidade da polícia no Brasil espanta todos os policiais de outros países. Como é de costume, quem é da área, todo local onde se junta um número expressivo de guerreiros passa a ser um local sagrado aqui. E como um local sagrado que aqui está sendo, por conta desses guerreiros que estão aqui, dos familiares, eu gostaria de, quando citasse o nome dos policiais que tiveram sua vida ceifada, que vocês pudessem dizer por eles, porque eles não estão aqui fisicamente, mas com certeza eles estão aqui, que vocês pudessem dizer presente. Cleiton Serafim Gonçalves. Heber Carvalho de Fonseca. Rodrigo Veloso Cabral. Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho. Obrigado. Aqui eles estão. Aos familiares, meu total respeito. A dor que vocês passam até do início da carreira deles, durante a carreira deles e ao despedi-lo de uma missão. Porque só quem veste a farda conhece, só quem veste essa farda conhece a realidade nas ruas e a ausência total do glamour. Madrugadas longas, a cobrança injusta e o risco real. Ser policial no Brasil não é para qualquer um. É para os destemidos que, mesmo criticados, são capazes de dar a própria vida por quem os criticam. É impressionante isso. Fizeram uma campanha para colocar a bodycam, as câmeras nas fardas, achando que iriam pegar policiais cometendo crimes, mas pegaram policiais sendo heróis, salvando vidas, sendo vítimas. Então, aqueles que quiseram implementar achando que ia prejudicar a polícia, agradeço, porque vocês ajudaram os policiais a mostrar transparência, a técnica, a tática, a hombridade, a humanidade e o respeito aos direitos humanos. E tudo
colocando a sua vida em risco. Antes de ser senador da República, como eu disse, tive a honra de conviver com os senhores durante 30 anos, instruindo, treinando e aprendendo com cada tropa o valor da honra, o valor da bandeira, como disse o secretário de RID. Conheço as labutas, as dores, as renúncias das famílias e, infelizmente, o judiciário informa que o maior número de divórcio é na segurança pública. É o preço que o policial paga para exercer uma função que não é reconhecida no Brasil, é criminalizada e ainda dando a própria vida e ainda recebendo pressão dentro de casa para que ele não siga essa função. Vocês não têm ideia o que é o policial quando ele volta para casa, a dor que a família sente, porque a decisão é dele de cumprir uma missão, mas ele precisa levar a família junto nessa missão. Aqui no Parlamento, transformei essa vivência em propostas concretas para facilitar a vida de quem nos protege, valorizando o operador que está lá, vocês que estão na ponta. Além de projeto, trabalhamos em orçamento 2024, contribuímos para segurar mais de 2 bilhões para a área da segurança pública por meio de emendas na Comissão de Segurança Pública. Agradeço aqui o senador Flávio Bolsonaro. Isso viabiliza meios, equipamentos e capacitações para o início de uma polícia extremamente preparada e abandonada. Também, ao reassumir o mandato, comecei a reforçar projetos de lei que protejam os policiais, integrando também na CPI do crime organizado, tentando lutar para mostrar o que há atrás dessas fardas. Sempre disse por anos que heróis não existem. Os que o próprio presidente Ciro Nogueira estava falando. Mas os heróis reais estão aqui sentados hoje e os familiares desses heróis. Eles sim existem. E eu já presenciei, já vivenciei milhões de atos heróicos desses guerreiros. Não usam capas e também não usam togas. Não usam capas e não usam togas. Usam coletes balísticos. Não é colete, é colete balístico, para evitar que eles recebam os tiros. Não tem superpoderes, mas tem a coragem e o propósito. Honrar nossos heróis que tiveram suas vidas ceifadas é educar a nova geração sobre o significado de dever, significado da honra e do serviço. A quem atuou na cooperação no Rio de Janeiro, a cada policial civil, militar, policial federal, penal, rodoviário, bombeiros, peritos, guardas municipais em todo o Brasil, minha gratidão, meu respeito e meu compromisso de seguir aqui no Congresso defendendo e mostrando a realidade de vocês. Vamos seguir simplificando procedimentos, dando bases legais, investindo em tecnologia e inteligência, principalmente cuidando dos familiares. Apresentei projetos de lei, terminando, presidente, apresentei alguns projetos de leis que cuidam exatamente disso. Proteção imediata a policiais e familiares sobre ameaça, PL 1796. Prevê medida de proteção e realocação para agentes e seus dependentes quando houver risco concreto decorrente da atuação policial, pensando na família. Indenização constitucional por acidentes ou agressão em serviço, PEC 32, estabelece indenização aos policiais e militares da União, do Distrito Federal e dos Estados em casos de invalidez ou morte no exercício da função. Pacto Nacional da Valorização dos Profissionais de Segurança Pública, PL 2573, que cria um programa de fortalecimento e valorização das carreiras, inclui um piso salarial nacional e treinamento anual, já aprovado na CSP, e hoje está na CCJ.
reconhecimento financeiro por tirar armas ilegais das ruas, destinando recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para recompensa e recompensar os policiais que apreenderam e que continuam apreendendo esses armamentos ilegais, tá? Para ser aprovada já na CSP. E outros projetos de leis. E aqui eu digo que eu acho que o brasileiro ainda precisa conhecer, como nós chamamos, um conceito das janelas quebradas. Foi exatamente o que foi colocado aqui. Conceito das janelas quebradas, os guerreiros da segurança pública já ouviram isso. O chefe da polícia de Nova York entendeu que uma janela quebrada que o Estado não conserta, no dia seguinte é outra janela, no outro dia é pichação, no outro dia é depredação, e aí a comunidade se recolhe porque vê a ausência do e a criminalidade cresce. Foi exatamente isso que aconteceu no Rio de Janeiro. A falta, o impedimento da DPF de impedir o Estado de estar presente fez com que a criminalidade crescesse. O que eu tenho para dizer, até o deputado federal e o secretário de Segurança, Derrite, que está com essa missão, que pode contar conosco aqui no Senado, que nós estamos agora, como o Brasil está vendo e viu através da bodycam de vocês, que eles queriam pegar vocês cometendo ilegalidades e pegaram vocês sendo alvejados, tendo suas vidas ceifadas. Aos familiares, entendam a honra, senador, que cada integrante da família de vocês cumpriu, e eles serão eternamente lembrados, eternamente lembrados. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, senador. Marcos Duval, convido para fazer uso da palavra o senador Sérgio Moro. Senador, eu peço que a gente possa respeitar o tempo regimental, que nós temos um horário para entregar ao plenário. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero cumprimentar inicialmente aqui o presidente da mesa, o deputado Dr. Luizinho. Quero elogiar aqui a iniciativa do senador Ciro Nogueira para a realização dessa sessão. Destacar aqui também a presença do governador Ronaldo Caiado, secretário de Segurança, Sandro, Derrite, colegas senadores. Mas hoje é um dia de celebrar os heróis do Rio de Janeiro, que participaram daquela operação de buscar fazer cumprir a lei em um território dominado pelo crime organizado. E demonstraram ali toda a sua bravura nessa operação. Quero destacar aqui, em especial, a minha homenagem aos policiais civis Marcos Vinícius, Rodrigo Cabral e os policiais militares Heber Fonseca e Cleito Gonçalves. Poderia dizer aqui que esse ato solene no Congresso visa consagrá-los, mas, na verdade, nós nem temos poder para tanto, porque já foram consagrados pelo heroísmo que praticaram naquele fatídico dia. E quero render todas as minhas homenagens e condolências aos familiares aqui presentes, né? Eles morreram em combate, morreram como heróis, morreram defendendo principalmente aquelas pessoas que vivem nos territórios dominados por essas facções, por esses grupos criminosos organizados. Morreram defendendo a população brasileira, morreram defendendo a pátria, o nosso país. E o que a gente tem que tomar muito cuidado nesse país, é o discurso de defesa do criminoso e o discurso de vilificação do agente da lei. Não existe aqui uma zona cinzenta, não existe aqui um espaço para condicionamentos, não existe um espaço para relativização. Herói é herói. Quem morreu combatendo o crime, quem morreu defendendo as populações vulneráveis, que são vítimas no dia a dia dessas quadrilhas, dessas gangues, que tolhem por completo a liberdade.
de habitantes do nosso país. Obrigam a contratar os serviços que oferecem, obrigam a comprar as mercadorias que eles oferecem. Vivem em um regime de terror. O morador de uma comunidade dominada pelo crime organizado não tem a liberdade de fazer o que ele quer, não tem a liberdade de dizer o que ele pensa, não tem a liberdade de escolher os serviços e os fornecedores de bens que ele entender convenientes. Vivem como se estivessem numa ditadura, mas uma ditadura a pior possível, porque é a ditadura sem lei, a ditadura sem regra nenhuma, sujeito ali ao arbítrio, sujeito ali à intimidação, da bel prazer desses líderes do crime organizado. Sabemos, né, que o desafio que o Brasil tem pela frente é muito grande. Sabemos das dificuldades que existem para recuperar e levar, não lei e ordem apenas, mas levar a paz para essas comunidades que o Brasil tem pela frente. Nós aqui no Congresso temos uma missão muito clara. Nós precisamos sim endurecer a lei contra o crime organizado, de uma maneira inteligente, sim, aumentando penas, criando novas condutas criminais, dando à polícia, às forças de segurança, os instrumentos necessários para que possam fazer bem o seu trabalho. E tem uma bancada aqui do Congresso, na qual eu me enquadro, que eu posso dizer com orgulho que estou dentro dela, que tem tentado fazer isso. Mas às vezes a gente encontra o obstáculo principal nesse discurso equivocado, de uma visão absolutamente deslocada da realidade do que é o crime organizado. Como se viver sob o jugo do crime organizado, como se vê o avanço do crime organizado sobre o nosso país, fosse algo positivo. O criminoso é um coitado. O criminoso é uma vítima da sociedade, não teve oportunidades econômicas e por isso foi para o crime. Esse discurso é totalmente falso e ultrapassado lá desde a década de 70, no mínimo. Senão a gente não explicaria, por exemplo, o crime de colarinho branco, que é alguém que tem recursos e mesmo assim comete crimes. Senão a gente não explicaria o fato de que a quase totalidade, a grande maioria das pessoas que não tem recursos, que vivem nessas comunidades, não recorre ao crime para sobreviver. Ao contrário, trabalha honestamente, trabalha ali acordando cedo para sustentar sua família e tem que muitas vezes ouvir de pessoas absolutamente equivocadas que o tráfico é uma boa coisa, que a droga tem que ser liberada, que tem que viver sim e aceitar viver sobre o jugo do traficante. Eu quero elogiar aqui e mais uma vez celebrar os que tombaram no cumprimento do dever. São verdadeiros heróis e não há muito que a gente possa fazer, infelizmente, do que celebrar a memória deles aqui nesse ato. Eu quero cumprimentar todas as forças de segurança pública desse país, né, os policiais, civis, militares, federais, penais, todos aqueles outros também agentes que estão envolvidos na segurança pública, que fazem com sacrifício esse trabalho, arriscando suas vidas, arriscando suas carreiras e muitas vezes não têm o resguardo da parte das autoridades. E muitas vezes são também vítimas desse discurso absolutamente equivocado por parte do nosso país. Eu quero cumprimentar aqui os governadores presentes, o governador Cláudio Castro, o governador Ronaldo Caiado, que são governadores defensores, não vou dizer da lei e da ordem, mas defensores sim da retomada da segurança pública, de levar a paz para os nossos cidadãos. Eu quero cumprimentar aqui todos os membros do Congresso que também atuam nessa área, defendendo o fortalecimento do combate ao crime. Acompanhei nos últimos dias os esforços do secretário Derrite, também deputado federal, defendendo um novo marco legal para as facções do nosso país. E nós vimos o
o quanto o secretário Derrite foi injustamente atacado, dizendo absurdos de que eventualmente ele estava querendo defender criminosos. Ao contrário, nós conhecemos a carreira do secretário Derrite, não só como policial, mas agora como secretário de Estado, linha dura contra o crime. E numa inversão de valores, ele apresenta um projeto de lei que corta brechas que vinha no projeto do governo para facilitar a vida de criminosos, como o absurdo do crime organizado privilegiado, como a medida que reduzia a pena de membros do crime organizado, na visão do criminoso coitadinho, e de repente ele vinha a ser atacado injustamente pela produção do seu texto. E qualquer texto legislativo, a gente sabe, pode ser aprimorado durante o processo, mas duvidar das intenções do secretário Derrite fazer isso é vilipendiar o seu histórico. Mas, enfim, finalizando, minhas homenagens aos familiares, a esses policiais que tombaram em combate. Eles são o principal foco dessa celebração e quero dizer para os familiares, para todos os policiais que atuam contra o crime organizado nesse país, podem sempre contar com esse senador os defendendo aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado. Muito bem, senador Sérgio Moro. Convido o último orador inscrito, senador Jorge Seife. Senhoras e senhores, boa tarde já, são 12:04, mas essa, senador Ciro, é uma sessão que nós nunca gostaríamos de ter ocorrido, ter celebrado, porque nós estamos tratando aqui da vida de 4 homens. E eu quero fazer uma reflexão com as senhoras e senhores. 4 homens, as únicas 4 vítimas daquele dia que deveriam estar vivos. E esse tema de segurança pública se mistura muito com política, e é importante que nós possamos discutir isso agora. Nós temos o atual governo, que diz que o traficante, que quando vocês estão fazendo a operação de vocês, mete bala com 762, com 308, com 556, com ponto .30, com ponto .50, são vítimas de usuários. Ou seja, eles romantizam o crime. Diz que pode roubar, está justificado os jovens roubarem celular para tomar cervejinha, e esquecendo os números do latrocínio hoje, são praticamente 90% dos latrocínios ligados a celulares. É um governo que negou esses 4 policiais, comissário Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho, inspetor Rodrigo Veloso, 3º sargento Cleide Serafim Gonçalves, 3º sargento Heber Carvalho de Fonseca. O sangue desses homens aqui está sob a mão de Lula e de Jorge Messias da AGU. Sabe por quê? Porque foi impedido a vocês usarem blindados. Vocês foram impedidos. Cláudio Castro, que deveriam fazer uma estátua sua no Rio de Janeiro. Não é tentar te caçar no TSE pela tua coragem, não. Olha aqui, ontem, secretário de Segurança do Rio de Janeiro, ontem destinei emendas para a Polícia Militar do meu estado, ok? E a P2 de lá, a Polícia Secreta de lá, me pediu para substituir armas de fogo, armas antigas, boas, mas antigas, querem equipamentos novos. Destinei lá, não sei quanto, 500 mil, 1 milhão. Foram buscar a Secretaria de Segurança Pública. Não tem arma de fogo no cardápio da Segurança Pública, só arma não letal. Os caras recebem vocês com fuzil na cara, e vocês têm que andar com aquele taser. Aí lá debaixo do morro, tem um sniper aqui, toda a minha saudação, meu respeito ao senhor e aos familiares. Lá debaixo do morro ele tem que dar um choquinho, para ver se ele larga o fuzil.
Ou como nós vemos no filme Tropa de Elite, bombom pro vagabundo, flor pro vagabundo, bomba da paz pro vagabundo. A culpa é da política e vocês têm que estar cientes disso. Nós temos o Supremo Tribunal Federal que uma decisão nossa, que era para proibir celulares nas cadeias, derrubada pelo Supremo. Incrível! Nós temos o Supremo que por conta lá, sabe por que o Rio, 40 mortos, 40 e poucos, foram de outros estados? O Rio de Janeiro virou o paraíso dos vagabundos do Brasil inteiro, sabe por quê? Os nossos policiais estavam impedidos de fazer operações nas favelas, nas comunidades. Decisão do Supremo. Eu tenho um dado aqui, que eu vou revelar em breve, já publiquei na imprensa, mas só para vocês entenderem o que é política, o que é judiciário. Está aqui. Já estou terminando. 2023, os policiais me procuram no meu gabinete. Fala, Seif, o nosso trabalho é de enxugar gelo. A gente prende, o cara é solto, audiência de custódia. Ai, o policial me deu um beliscão, foi tão malvadinho. Olha aqui, 2023. Foram concedidos pelo nosso STJ 18.552 habeas corpus. Sabe quantos relacionados ao tráfico de drogas? 10.000. Eu vou mandar isso para vocês em breve. Daqui a 10, 15 dias meu relatório fica pronto, eu vou mandar inclusive para o DERIT. Em 2024, do total de habeas corpus do nosso STJ, 18.318, sabe quantos relacionados ao crime organizado e ao tráfico de drogas? 9.166. Então a justiça brasileira, infelizmente, com as suas decisões garantistas, a vagabundo, traficante, a membros de quadrilhas, infelizmente, são lenientes, soltam. André do Rep foi solto pela porta da cadeia, foi devolvido helicóptero. Isso tudo está relacionado à política. Por isso que é importante vocês conscientizarem as famílias, a população do Rio de Janeiro, do Goiás, Santa Catarina, de que a esquerda ela é maldita. A esquerda passa a mão na mão de vagabundo. Eles querem desarmar a polícia militar. Eles condenam. Eles julgam. Eles querem que a polícia se lasque. Torcem, comemoram quando vocês são mortos. E vocês são nosso herói. Não existe Mulher Maravilha ou Super-Homem. Existe o homem e a mulher da PM, da Civil, da Polícia Penal, da Polícia Científica, do Corpo de Bombeiros, de forças de segurança pública, que saem de casa de manhã e não sabem se vão voltar à noite pela minha vida e da minha família. Então, as minhas homenagens aos familiares, as minhas homenagens ao governador Cláudio Costa pela sua coragem. O senhor está sendo perseguido pela justiça brasileira por ter perseguido vagabundo e marginal e por ter autorizado o seu secretário de Segurança Pública e os seus homens a derrubarem assassinos, traficantes. Toda a minha solidariedade ali. Nós estamos homenageando os homens mortos, os feridos, mas também ao governo do estado do Rio de Janeiro. Esse governo tem nome, Cláudio Castro, pela sua coragem, pela sua determinação, que moveu todo esse Congresso agora, moveu tudo, pela ação desses homens e mulheres que subiram aquele dia aos morros e aos complexos. Parabéns ao senhor. Minha homenagem e a todos os policiais aqui presentes que estão nos acompanhando pela TV Senado, minha continência, meu respeito e minha gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado ao senador Jorge Seif. Agora eu convido para vir aqui ao plenário, na presidência aqui, o coronel Menezes, o delegado Vitor, o delegado Felipe Cury, para entregar aqui junto conosco, com o nosso presidente Ciro Nogueira, o governador Cláudio Castro, uma homenagem especial ao comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais do BOP, do Estado do Rio de Janeiro, tenente-coronel Marcelo Corbage, e o senhor comandante da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, delegado Fabrício Oliveira Pereira, recebendo em nome das corporações placa de homenagem, que é o símbolo do reconhecimento e gratidão pela bravura e pelos esforços empenhados na preservação da ordem pública e da segurança do povo brasileiro.
Por favor. Eu gostaria de convidar aqui ao púlpito a senhora Jéssica Michele Araújo de Abreu e a senhora Rosimar Corrêa da Costa para receberem buquês de flores em homenagem ao sinal de luta ao falecimento dos policiais Heber Carvalho da Fonseca e Rodrigo Cabral. Convido que tragam todos os familiares aqui dos dois policiais para que a gente possa homenagear. Eu peço a todos que de pé possamos homenagear os policiais covardemente mortos na Operação Contenção. Felipe Cury,
Coronel Menezes, por favor, vamos sentar aqui para a gente encerrar a cerimônia. Vitor aqui, senta aqui conosco, Derrite, fica aqui comigo, vamos homenagear aqui nossos... Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui dessa sessão solene, agradecer a grandeza e o gesto do senador Ciro Nogueira para a gente realizar uma sessão em conjunto, em homenagem aqui ao governo do Estado do Rio de Janeiro, em homenagem à Polícia Civil, à Polícia Militar, aos policiais mortos e os policiais feridos. Eu quero aqui dar o nome dos policiais feridos também nessa operação. Os policiais civis, Leandro Oliveira dos Santos, Rodrigo da Silva Ferreira Soares, Jurandir Francisco de Souza Lima, Ramon de Azevedo Teixeira. Os hospitais civis ainda hospitalizados, senhor Rodrigo Vasconcelos Nascimento, delegado Bernardo Leal Anes Dias. Os policiais militares feridos, Ricardo Oliveira de Farias, Wagner Luiz Santana, Carlos Alair, André Luiz de Souza, Marcelo André de Paula da Silva, Jorge Martins da Fonseca, Luiz Cláudio Fernandes Leal, Paulo Roberto Silva de Araújo e Luiz Felipe Alvarez da Costa. Hoje, para nós, todos nós aqui, vou falar de pé que não consigo falar sentado, é um dia de muita tristeza. De poder estar aqui, deputado Tutuca, deputado Carlinhos BNH, deputado Felipinho Raves, prestando essa homenagem aos policiais feridos. Mas essa tristeza, governador, também traz para nós do Estado do Rio de Janeiro um motivo de orgulho. Um orgulho, Cláudio. Orgulho de ter você como nosso governador. Orgulho de ter andado às ruas pedindo voto para Vossa Excelência. Orgulho de ter uma polícia civil e uma polícia militar, Júlio Lopes, respeitada e reconhecida pela sua população. Orgulho de ser do Estado do Rio de Janeiro. Por alguns anos seguidos na minha vida, trabalhei como servidor público número 1 da saúde do Estado do Rio de Janeiro. E conheço o dia a dia e a luta de cada um dos policiais para se recuperar das diversas agressões, sofrimentos e sequelas, não só físicas, mas também psiquiátricas, que vem sofrendo nas ruas do nosso Estado. Conheço, Cláudio, todas as cidades do nosso Estado, todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro e da minha região da Baixada Fluminense, Coronel Menezes. Conheço todos os bairros de todas as cidades, de todas as cidades. A gente sabe o que a gente passa no dia a dia. E a gente está tendo a oportunidade aqui de voltar a se orgulhar de ser do Estado do Rio de Janeiro. Porque quando a gente anda por esses corredores aqui, governador, muitas vezes as pessoas falam conosco, olha, como eu amo o Rio de Janeiro, mas como eu tenho medo de entrar no nosso Estado. E como hoje a gente tem o orgulho de estar com o Rio de Janeiro novamente como protagonista que pode enfrentar de peito aberto essas facções criminosas, terroristas. Que ao meu lado vem aqui, Deide, o cara que mais entende segurança pública no Brasil, que é meu colega de partido, o Guilherme Derrite, com quem eu aprendi muito desde que eu cheguei aqui em 2019. Chegamos juntos aqui no parlamento e hoje ver o Derrite sendo reconhecido traz para a gente a certeza que o país tem rumo, certeza que a gente pode seguir para frente. Me causa muita preocupação quando a gente olha, governador, e toda vez que acontecia uma operação policial, alguém se levantava para defender supostos direitos humanos, e aconteceu dessa vez. Muita gente, vereador Felipe Michel, muita gente foi para as redes sociais, foram para a televisão, para fazer um posicionamento, secretário Vitor, contra a polícia. Mas pela primeira vez, a gente viu eles tendo que mudar de posição. Mudar de posição. Porque a população, pela primeira vez, esteve do lado do bem. A população reconheceu que precisa estar unida do lado do bem. Esse é o lado, presidente Ciro, que a gente sempre teve. Nós nunca vamos mudar de lado. Nosso lado sempre foi o lado do bem. Sempre foi o lado da Polícia Militar. Sempre foi o lado da população de bem do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.
Se a gente tiver que escolher 20 vezes, 1000 vezes, um lado, nós vamos estar do mesmo lado. Do lado da população de bem, tem lado quem quer um país para frente, quem quer um país seguro e quer ter, Cláudio, o direito de ir e vir. Eu assisti um filme, para finalizar, sobre violência de umas nadadoras que tiveram que sair do Líbano para competir. E ali passava elas com terroristas armados e elas não podiam se movimentar. E o pai delas apavorado, Derrite. E elas tiveram que fugir a nado. A nado. E o que você falou ali, governador, não é nada diferente da nossa realidade. Quando um traficante escolhe uma filha de um cidadão para fazer ali supostamente de sua amante, de sua esposa. Nós que temos filhas, aqui na sua grande maioria, todos nós temos a mesma responsabilidade. Responsabilidade que é não só nossas filhas, mas as filhas de todos nós, as nossas mulheres, possam andar em paz, em segurança por todo o país. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos que nos ajudaram nessa sessão solene. Declaro encerrada a sessão.